Bora, vai começar. Bem, nós vamos falar. Hoje nós estamos tratando aqui com o Juninho só de temas bons para discutir, polêmicos, né? E aqui não tem essa coisa, não. O Juninho senta aqui e a gente vai conversando mesmo sobre isso. E mais um tema polêmico, e principalmente para quem é político, né? Nós estamos falando de financiamento de campanha, dinheiro para isso, né? Porque campanha realmente é caro, nós estamos falando disso. O país inteiro debate essa questão da aprovação desta lei, em que nós estamos falando de bilhões para a campanha eleitoral, no momento em que o país atravessa esse momento tão complicado. Como é que você vê isso? Como é que você recebe essa notícia como político? Então, vamos lá. Primeira coisa, acho que algumas pessoas ainda não entenderam o que é esse fundão eleitoral que a gente está discutindo bastante aqui. Quem não se lembra lá de 2000... Porque hoje, é bom lembrar disso, porque hoje as pessoas ficam revoltadas com o fundão, mas na época da criação do fundão as pessoas comemoraram. Né? Porque lá em 2016, quando teve a reforma, e isso foi logo depois do impeachment da Dilma, foi já no governo Temer, né? Que na época se falou que quando as empresas doam para as campanhas, isso gera corrupção, gera lobby, aquela coisa toda. Então, criou um caso em cima da doação. Os pequenos têm menos oportunidade do que aqueles que têm... Criou-se uma narrativa tão grande em cima da doação de grandes empresas e de pessoas muito ricas. Criou-se uma questão tão grande que falaram o seguinte: bom, vamos proibir que que as empresas doem, né, para a campanha, e vamos impedir também que quem é muito rico doe muito. Então, estabelecer um teto de 10% do rendimento anual. Mas para compensar, né, aí a questão foi, para compensar a falta desse dinheiro no jogo político, o Estado brasileiro iria dar o dinheiro para as campanhas de maneira proporcional à sua participação no Congresso. E aí surgiu o fundão. Na época, as pessoas falaram, né, que não, isso que vai ser bom para a democracia, porque ao invés de você dever serviço a uma empresa, você vai estar recebendo o dinheiro que vem dos impostos. Só que o que começou com 1 bilhão e 200 milhões chegou a 2 bilhões e agora o que foi aprovado não foi nem o valor, né? Porque se fosse o valor em si, o Bolsonaro estaria com as mãos amarradas, igual aconteceu na última eleição. O que foi aprovado foi a Lei de Diretriz Orçamentária, ou seja, a forma de cálculo para se disponibilizar o fundão. A forma de cálculo, o Congresso mudou para que esse dinheiro que saísse de 2 bilhões e poucos fosse para 5,7 bilhões. Ou seja, já não basta a gente estar numa pandemia, já não basta a gente estar num momento de crise. O trabalhador tem que se esforçar para poder pagar 5,7 bilhões para candidatos disputarem a eleição. Juninho, você é contra o fundão? Sou contra o fundão. Eu sou contra o uso do dinheiro público para se fazer campanha, porque eu acho o seguinte, e aí tem muitas discussões em volta disso. Sim. Eu acho que o nosso sistema eleitoral ele é muito mais complexo, ele tem que ser mexido em muita coisa, mas eu sou da seguinte... Você está dizendo que você é contra o financiamento público de campanha? Sou. Eu sou... E aí as pessoas podem até falar assim, mas é muito fácil, porque para quem tem dinheiro é muito fácil. Só que não. Eu tenho que pensar o seguinte, se eu vou vir candidato, e para ser eleito eu tenho que ter pessoas que vão acreditar no meu projeto, se as pessoas acreditam no meu projeto, elas não vão se importar em tirar nem que seja R$10 do próprio bolso para poder ajudar numa campanha. Eu acho o seguinte, que se você quer ser candidato e você quer ter recurso, você tem que ter apoiadores que vão te dar esse recurso. Mas eu não tenho. Bom, se você não tem, porque você não tem apoiador. Sinto de dizer.
Então, assim, eu não sou a favor de você tirar dinheiro público, dinheiro de imposto, que pode ser muito bem destinado para a saúde, que pode ser muito bem destinado para a educação. Agora, para a campanha, não. Tá. O Bolsonaro vai vetar, ele já garantiu que vai vetar essa alteração, porque... Parece que quer vetar 2 bilhões aí. O que acontece? O que ainda continua muito alto. Se ele vetar, a forma de cálculo que eles tentaram colocar volta para os 2 bilhões, igual foi na eleição passada. Então, a ideia é o seguinte, já que tem que existir essa porcaria desse fundão eleitoral, porque já está na lei... Que seja menor. Que seja o menor possível, né? Que é os 2 bilhões. E não os 5,7 bilhões. Porque senão iria triplicar o valor praticamente, né? Quase triplicar o valor. Então vamos voltar para os 2 bilhões. Né? Continuo sendo contra, beleza e tal. Juninho, você usaria dinheiro do fundão eleitoral? Sim. Ué, você é contra, mas você usaria? Sim, por quê? Eu sou contra a existência dele, mas já que ele existe, é melhor que eu use para poder defender uma causa justa do que eu deixar alguém que não tem uma causa justa usando para poder se beneficiar politicamente. Então, assim, eu sou a favor, pode parecer contradição, mas não é. Eu sou a favor que se extingua. Né? Se pudesse extinguir o fundão eleitoral, eu seria o primeiro a votar a favor. Mas se ele tem, é melhor então que as pessoas boas façam uso dele do que aqueles pilantras que entram na política. E que seja também de maneira o mais justo possível, né? Porque esse dinheiro que chega também é o seguinte, o deputado, você tem o deputado do seu partido lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, nas capitais, em Vitória, por exemplo, ele vai receber lá um valor bem maior do que o que você vai receber aqui, porque você está no interior, não é isso? Infelizmente, as pessoas acham que isso democratizou mais... Não democratizou mais nada, cara. É mentira isso. E sabe por que é mentira? Porque, vamos supor, um partido como, por exemplo, o PSOL. O PSOL tem um fundo partidário considerável aí, porque ele tem uma bancada até relativamente boa. Né? Não é um partido grande, é um partido pequeno, mas tem bancada. Tem bancada e tem fundo partidário. Que é o que conta. Que é o que conta. Vamos supor que o PSOL ele tem aí desse bolo 100 milhões de reais, né, para poder gastar com campanha, por exemplo, para prefeito e vereador. Aqui em Cachoeiro, eu estou usando o PSOL porque o PSOL ele teve candidato aqui em Cachoeiro. Sim. Candidato a prefeito e 2 candidatos a vereadores. Qual foi o fundo partidário que chegou para eles aqui? Provavelmente nada. Zero. Provavelmente nada. Zero. Aí você fala, bom, cadê o fundo partidário que deveria ser distribuído de maneira proporcional e igualitária? Proporcional, sim, entre os partidos, mas igualitária entre os candidatos. Não teve. O fundo partidário foi todo para o Rio de Janeiro, para São Paulo. O fundo partidário foi para São Paulo para o Boulos fazer a campanha dele de prefeito. Todo isso aí. Ponto. Não vamos ficar com esse negócio. Para algumas capitais, né? Porque eles normalmente botam candidatos em capitais para fazer vereadores. Né? O PSOL, uma coisa que eu acho que o Novo deveria aprender com o PSOL, é fazer campanha política. Eles investem em poucos lugares, coloca candidato em tudo quanto é lugar. Mas investem mesmo... Concentra em capitais. Para poder fazer... Vitória tem vereadora do PSOL. E não tem do Novo. O que será que aconteceu? Falta de estratégia política. Então, assim... eu não estou falando porque eu gosto do Novo. Só porque o Novo tem essa ideia de não usar recurso público. E aí o Novo, que é um partido que poderia ser um partido com uma estrutura boa, está morrendo. Nasceu morto. Então, assim... o dinheiro não vai... Esse dinheiro do fundão, que era para ser democrático, ele não vai para os candidatos menores, para os candidatos... Não chega no interior. Não chega. Não chega no interior. Vai só para a capital para fazer campanha do prefeito e para puxar algum vereador. E esse vereador, a disputa é igualitária? Não. Eles têm os figurões dele que vai ser... os partidos, as lideranças, isso aí com todos... Eles estão de olho mesmo, mas querem mesmo deputado federal, né? Deputado federal. Prefeito eles não ligam, não. Prefeito e vereador não liga. O prefeito não vai interferir na cota do fundão lá. Né? Então quer deputado federal. Eu dei o exemplo aqui de prefeito e de vereador porque foi a nossa eleição mais próxima e porque normalmente
dos candidatos a prefeitos e dos candidatos a vereadores, sempre saem deputados, candidatos a deputados, né? Então, eles investem porque eles têm que investir, porque o dinheiro está aí. Porque se não investir, aí é uma coisa que as pessoas não entendem. Se você, com todo o seu moralismo, não investe o dinheiro na sua campanha, esse dinheiro ele não deixa de ser usado. Ele vai ser usado para o outro partido. Então, vamos supor que você é conservador, você não gosta do PT. Meu amigo, se você não usar o dinheiro, o PT vai ter mais fundo partidário para usar. E você nem tocou num outro assunto aí, que infelizmente isso acontece, coloca aquele laranja, o camarada coloca lá que recebeu 100 mil e o camarada não recebeu 2, o resto ficou com o presidente do partido. A quantidade de eleição, principalmente municipal do ano passado, né, que no município teve candidato a prefeito e vereador em 2 municípios. Em um município, parece que o dinheiro só foi passear, porque caiu tudo para a campanha do outro. Isso é muito comum, cara. É isso mesmo. E aí, isso está amarrado numa lei, aí você citou de candidato Cachoeiro, por exemplo. Está amarrado numa lei que o candidato do mesmo partido em São Paulo, Rio, recebeu o recurso dele. O daqui não recebeu nada, o de Cachoeiro não recebeu porcaria nenhuma. Só que a lei impede que ele receba doação de campanha, né? De empresa, né? De empresa. E como ele não tem esse dinheiro, aí ele está impedido realmente de... Não tem recurso para fazer campanha. A campanha ficou muito mais barata hoje por conta da internet, da rede social. Mas você tem que produzir material. Tem que produzir material, você precisa de uma produtora. Segura só um pouquinho que a gente vai voltar para encerrar a nossa conversa, mas depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Manhã gostosa aqui para a Rede Brasil de televisão também. Hoje conversando com o vereador Júnior. O vereador Juninho está aqui conversando com a gente. E hoje nós só falamos de política nacional. Não falamos de política municipal, né? Local ainda não. A Câmara vai derrubar o veto do prefeito ou não? Daquela questão do IPTU. Por questão de honra, ela tem que derrubar. É isso, né? Por questão de honra, os vereadores têm que derrubar o veto do prefeito. E como é que você tem conversado com os vereadores? O que vocês ouvem lá? Olha, como o veto ele só chegou essa semana, na verdade ele chegou anteontem, se eu não me engano, pra gente, né? O veto foi anunciado, porque ele já tinha sido feito, publicado, mas só chegou para a Câmara, porque a gente só pode começar o trâmite, né? Não é depois que bota no Diário Oficial, é depois que chega para a gente na Câmara. E chegou para a gente só segunda-feira agora. Como nós estamos no recesso, então essa semana e a próxima semana nós não temos sessão, os vereadores eles querem saber, né, se vai ter uma sessão extraordinária. Para isso. Para poder discutir, votar e derrubar o veto ou aprovar o veto, né? A questão é o seguinte, e foi até uma questão que eu falei, gente, o veto do prefeito é em cima de questões que vão impactar lá em outubro e no ano que vem. Eu acho que não precisa a gente querer desesperar e atropelar as coisas fazendo sessão extraordinária. A gente pode deixar isso para agosto. Quando voltar às sessões ordinárias, a gente pode deixar para discutir. Só que eu sou apenas um vereador. Se o presidente convocar a sessão extraordinária, eu vou estar lá derrubando o veto também, votando a favor para derrubar o veto. A questão é que o que os vereadores não podem depois de toda essa briga, depois de todo esse desgaste que os vereadores tiveram, para poder fazer tudo, né, com a prudência e sofisticação dos vereadores, fazer tudo dentro da lei, chegar agora com o veto do prefeito e dar para trás, e deixar o veto derrubar tudo. Você não acha que o prefeito vai pedir a base aliada dele para votar, para derrubar o veto? Ele vai pedir para a base aliada, vai pedir para a base opositora, vai pedir para a base independente, vai pedir para todo mundo manter o veto. Ele já mandou, olha só, o prefeito já mandou lá porque quando ele manda o veto, ele manda a justificativa do veto. Ele já mandou lá que ele vetou o projeto que garante o desconto para os próximos anos, porque isso é como se fosse uma renúncia de receita indireta, que dessa forma talvez eles vão ter que criar um novo imposto, que eles vão ter que aumentar alguma alíquota. O que ele não lembra é o seguinte, que ele está querendo mandar um projeto para a Câmara que vai aumentar servidor, que vai aumentar gasto com o erário público. O que ele não está lembrando é que ele pode muito bem mandar uma cambada
de servidor público não faz nada dentro da prefeitura para poder economizar dinheiro público. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, se vocês não aprovarem o Você está falando dos veto... comissionados. Comissionado. Uhum. O que o prefeito... Comissionado é aquele que o político pede, tem inclusive vereadores que pedem lá para botar... o comissionado é aquele que o prefeito indica, que sim, o vereador sim. indica, que o secretário indica, que a liderança política, que o sim. governador do estado indica, né? Esses daí, ele pode muito bem cortar um monte na carne, porque nós somos um momento de crise. No momento de crise, você não tira dinheiro da população. No momento de crise, você... reduz os gastos com a máquina pública. Né? E o que ele está querendo dizer na justificativa é que essa renúncia de receita indireta vai obrigar ele a aumentar imposto ou a tirar isso de outro lugar. Rapaz, eu fico imaginando no ano que vem se chegar, porque o que vocês aprovaram lá, e como o prefeito vetou, esse desconto vale para esse ano, para o ano que vem não. É isso? O desconto vai valer para esse ano. A partir do ano que vem já cai por terra o desconto. Já cai por terra o desconto. O projeto que nós fizemos foi o seguinte, se a gente não conseguir... Porque aí chega mais 50% de aumento. Não, aí já tem a planta genérica, que é outra coisa. Não é isso? Além desse aumento que teve esse ano, vai ter ainda o aumento da planta genérica. Né? A gente não pode esquecer desse aumento que está previsto para o ano que vem de 50%. Então, assim, se a facada esse ano foi grande, o ano que vem vai ser grande mais 50%. Né? Então, assim, o prefeito está fazendo de tudo para poder manter esse valor altíssimo desse jeito. Né? Provavelmente ele está pensando na campanha do ano que vem que ele vai precisar de recurso, mas o que a Câmara não pode é afrouxar o seu discurso agora e manter. E você disse bem, uma questão de honra, tem que derrubar. Isso, você disse bem. Até por uma questão de honra, depois que tudo que a Câmara fez, que vem fazendo, discutindo, falando, olha quanto a gente vem debatendo esse assunto aqui. A Câmara tem essa obrigação agora, não é? Porque vai ser difícil até um discurso para manter o veto do prefeito, né? Vai ser difícil o vereador encontrar um discurso. Não. Porque vai ser renúncia de receita, porque isso é competência do executivo. Para com isso. A competência legislativa é representar a população, é lutar pelo povo. Para com essa palhaçada de transferir a responsabilidade para cima dos outros. A responsabilidade aqui é nossa agora também. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Podemos derrubar o veto. Nós temos como obrigação e dever moral derrubar. Só uma pergunta. Se vocês encontram lá irregularidade no contrato, né? Só irregularidade eu estou falando no contrato, não estou falando nem de crime. Na contratação da empresa que vinha para licitação seria um valor, acabou com a licitação, a empresa foi, depois fez aquela tomada de preço lá, a empresa foi contratada por um preço muito maior, se encontrar isso, aí esse contrato seria anulado e nada disso valeria? Teria que começar do zero? Depende da irregularidade, né? Porque nós já temos precedentes aí no nosso estado de irregularidades em alguns contratos em que o Ministério Público mesmo determinou, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, determinou que o contrato se mantivesse, porque aquela irregularidade ela pôde ser sanada. Turma, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova, de Hospital Evangélico de Cachoeiro, Café Sossego, o nosso programa fica por aqui. Volta amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, Brasil.